como ele foi parar ali. Glória a Jesus. Que mensagem que Deus traz nesta noite para compartilharmos entre irmãos e nos alimentarmos dela. Aleluia. Glória a Jesus. Um texto bastante conhecido por todos, acredito eu aqui, que já creram e foram batizados. Por que creram e foram batizados? Porque, acredito eu, já examina as Escrituras, já testifica do poder, aleluia, e também das exigências que ela cobra de cada um de nós, meus irmãos, aleluia, perante o Senhor Jesus. Glória a Deus, Santo Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, aleluia, sabemos que José é filho de Jacó. Quem é Jacó? Aleluia. Santo Deus. Filho de Isaac. Seu irmão Esaú. Aleluia. Glória a Deus. Ao plano de Deus, meus irmãos, para a vida daqueles que o temem. Sabemos que nenhuma palavra de Deus cai por terra. Cada promessa que ele prometeu, que Deus do céu prometeu, aleluia, dentro do teu espírito, que tu sentiu dentro da tua alma, seus ouvidos testificaram das palavras, aleluia, que foram ditas, aleluia, porque, meus irmãos, tem se levantado muitos, aleluia, falando em nome do Senhor, aleluia, mas se não haver testificação no espírito, aleluia, como aconteceria, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, glória a Jesus. Jacó, pai desse jovem, mas o texto lido foi: os irmãos de José vão ao Egito. Glória a Deus, porque eles foram ao Egito, aleluia, e como eles foram, olha como Deus trabalha, meus irmãos. Deus faz uma promessa a um jovem, que os seus irmãos ajoelhariam perante ele, aleluia, e o saudaria, como se fosse um rei. Saudaria um rei se ajoelhado, meus irmãos, aleluia. Ele contando, ninguém cria, aleluia. Muitos acreditam que vivem os sonhos de Deus, as promessas do Senhor, conta e as pessoas não acreditam, glória a Deus. Como também o seu pai e a sua mãe, aleluia, glória a Jesus, que diz que o céu e a lua, glória a Deus, se prostrariam a ele. O reverdenciar. Mas que conversa é essa, meu filho? Sempre se que os menores se prostram aos maiores. Naquele momento ali parecia loucura, como também as promessas de Deus em nossa mente. Isso é loucura na minha cabeça. Que pensamento vem agora, aleluia. Então, imagine nesta hora. Então José, ele não, aleluia, abandonou os seus sonhos. Quer dizer, se Deus deu para ele, cabia a ele alimentar e crer da forma que Deus deu para ele, aleluia. Lembramos bem, meus irmãos, aleluia, claramente, que todo mundo, todos na terra, se perguntar, diz, se eles queriam estar no lugar de José, em sua exaltação, todo mundo quer estar na bonança sempre, aleluia. Mas o que José passou, se perguntar, e aí, você quer a prova de Jó? Todos vão dizer que não. Ninguém quer passar no estreito, ninguém quer apertar o cinto, glória a Jesus, né? Santo Deus, mas participar das bênçãos, todo mundo quer. Imagina, meus irmãos, aleluia, glória a Jesus. É claro que as bênçãos, aleluia, do Senhor, aleluia, glória a Jesus, nos enriquece, mas não nos traz penar. As bênçãos do Senhor nos enriquecem, não traz dor. Glória a Jesus. Então o texto lido, meus irmãos, foi: os irmãos de José vão ao Egito. Porque Canaã era a terra que Deus prometeu a Israel, desde Abraão. Glória a Jesus. Para nós trazer luz à mente, a claridade do texto e passar a entender e a discernir, aleluia, os pontos, aleluia, e Deus clarear a nossa mente. Canaã era a terra prometida, que emanava leite, era a promessa de Deus a Israel na lei. Todos sabemos a nossa promessa na atualidade, que é, meus irmãos e minhas irmãs, morar no céu. Todos que estão aqui, aleluia, que não estão, que estão na live,
quer ir morar no céu, meus irmãos, todos. Oh, glória, né? Santo, mas para participar do céu, tem que crer e ser batizado. Olha aí, meus irmãos, aleluia. Já começa por aí, meus irmãos, que muitos começam a perceber uma muralha, uma dificuldade. E a entender que elas podem ser lançadas por terra, em nome de Jesus. Porque foi Ele que nos escolheu. Aleluia. Desde o ventre da nossa mãe, quando éramos gerados, antes da formação do mundo, o Senhor, aleluia, já tinha nos escolhido para viver, aleluia, as bênçãos e as promessas de Deus. Lembrando bem, meus irmãos, Jacó, ele sai corrido de sua terra, volta à sua parentela, lá perto de Lobão, e se casa por lá. Lembra, meus irmãos, as esposas de Jacó? Não, entenda, meus irmãos, que as coisas de Deus não são fáceis. Tem que haver, meus irmãos, minha irmã, dedicação. Tem que haver, meus irmãos, aleluia, busca e entrega. E também desapego. Glória a Jesus. Jacó vai, casa, se apaixona por Raquel. E o que acontece aí, meus irmãos, no dia do casamento, da noite de núpcias? Na terra deles não eram assim. Primeiramente casava-se com a mais velha, depois, e nesta época podia ter mais de um casamento lá em Israel, aleluia. No Brasil só podemos ter um, graças a Deus, né? Viver com uma esposa. Olha que lição, né? Glória a Deus, nos traz a graça, né? Então, meus irmãos, Jacó casa com Lia, a irmã de Raquel, a qual ele era apaixonado, ele amava a Raquel, mas, entre aspas, Raquel era estéril. Qual é o sonho de todo homem? Ter filhos. E toda mulher, aleluia, homem de ter herdeiros e mulher filhos. Glória a Deus, Raquel era estéril. Já começa por aí o caminho que Deus traça para o olho de Jacó, dificuldade. Mas para chegar aqui, aleluia, quem nasce de Raquel? José. O caçula, meus irmãos. O 10º, aleluia, primeiro. Olha quantos filhos já tinha este homem, aleluia, esse patriarca, Jacó. Recebeu o nome de Israel quando lutou com o anjo. Não quero entrar por essa vertente, porque senão fica muito longo o tempo. Não deixa. Mas olha que bênção, que texto lindo Deus preparou para nós. Quando Jacó soube, e todos nós já conhecemos a história de José, até ele chegar nessa exaltação. Sabe quantos anos levou para José, meus irmãos e irmãs, aleluia, ser exaltado por Faraó? Só na prisão ele passou 2. Vendidos lá, aleluia, aqueles ismaelitas, chegar no Egito, ser comprado por Potifar, aleluia, meus irmãos, levou 13 anos. Até esse ponto aqui, que nós lemos claramente, que os seus irmãos, e foi fácil para quem conhece a história de José, está recebendo essa exaltação da parte de Faraó? Não, de forma nenhuma. O texto vai dizer que havia uma fome sobre toda a terra, não só foi em Canaã, não só estava difícil a vida em Canaã, não só era em Canaã, a vida não só é difícil para mim, a vida não só é difícil para você, é para todos. Muitas das vezes colocamos a nossa dificuldade, ó como o irmão está melhor, ó como a irmã, é a forma dele ver as coisas, aleluia, enfrentar as dificuldades, é diferente. Lá no final, cada um tem o seu resultado. Glória a Jesus. Então, quando Jacó, chega essa informação a Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: porque vocês estão aí olhando uns para os outros, olhando um para os outros, bem pensando o que é que nós vamos comer, se a fome está em nossa porta, já entrou dentro de casa, já secou a geladeira, aleluia, e as coisas não se haviam de comprar também naquele momento, senão no Egito. Olha o caminho que Deus cria, dá fome toda a terra, e aonde tem mantimento? No Egito. Deus cercou mesmo ou não cercou, irmandade? E Deus vai te cercar, para você, aleluia, achar o caminho certo, porque você vai se perder. A Bíblia diz que até o cego não perderá o caminho do céu.
Aleluia. Está vendo, meus irmãos? Glória a Deus. Jacó toma a iniciativa, por eles havia fome em Canaã, e vem a informação que no Egito tinha alimento, a lei. Aleluia. Versículo 2. E acrescentou e falou mais ainda, diz o narrador: ouvi dizer que há cereais no Egito, vão até lá comprar cereais, porque vivamos e não morremos. Aí tem um ditado que o povo diz assim: aquilo que você planta, você colhe. Não é verdade? Aquele que semeia o vento vai colher com tempestade. Mas aquele que semeou o fruto da paz, vai colher a bonança, tranquilidade. Está vendo que tudo que você semear, você vai colher? E como nós temos sempre essa tendência de semear o evangelho, que é, meus irmãos, aleluia, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que é um modo de viver, aleluia, diferente dos mais outros, aleluia, que até somos taxados, muitos de santarrões, mas os santarrões vêm de religiosidade. Nós somos servos de Jesus que odeia a religião, aleluia, porque a religião tem o costume de matar, mas a palavra do Senhor, o evangelho, ela dá vida, ela testifica, aleluia, o homem e a mulher da vontade de Deus. Ouvi dizer que há cereais no Egito, vão lá e compre cereais, para que vivamos e não morramos. É a forma deles se expressar na época, meus irmãos, aleluia. A educação que eles tiveram, né? Como nós mais velhos lembramos aqui, uma forma cultural totalmente diferente da que nos espera na frente. E estamos vivendo, né? Glória, mas, versículo 3, então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereais no Egito, mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos. Aleluia. Porque dizia: e se lhe acontece algum desastre? Versículo 5. Porque todos que passam algo ruim, parece que fica na alma, nem no espírito, fica gravado. Estava gravado aqui no patriarca Jacó, acontecimento com seu filho, aleluia, tão querido, de uma mulher estéril. Olha que bênção, quer dizer, olha que bênção que Deus tinha dado para ela. E se foi assim de uma forma, aleluia, a versão de um lado da moeda, porque daqui a pouco já ouvimos a outra versão da moeda, que é o do verdadeiro José, né, meus irmãos, aleluia. Está vendo como às vezes ouvimos somente um lado, mas não ouvimos o outro. Aí entendemos de uma forma e não podemos tirar julgamento se nós não sabemos de toda a história. Tanto o lado A, tanto o lado B, né? Aleluia. Da minha parte, o que faria eu, meus irmãos, e como eu agiria no reencontro dessas pessoas que tentaram contra a minha vida? Vocês já se perguntaram nesses dias sobre isso? Como você agiria na nossa atualidade, sendo cristão? Aleluia, porque aqui é lei, aqui é o velho homem, aqui era lei, era dentro por dentro, olho por aqui, era totalmente diferente da que nós vivemos hoje, né? Que é aquele que peca, não peque mais. Aleluia. Aqui José, no versículo 4, mas Jacó não enviou Benjamim. Benjamim foi o segundo filho da estéril. Glória a Deus. Porque o primeiro foi José. Na versão dos irmãos contada a seu pai, ele estava morto. Ele foi morto. Aleluia. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, aleluia, como a Bíblia diz, mesmo morto, aleluia, glória a Deus, Abel, o sangue de Abel falava, clamando a Deus por justiça. Está vendo, meus irmãos, aleluia, que tudo que nós fazemos ressoa no futuro para nós mesmos. Por isso que o mandamento diz: amai o teu próximo como a ti mesmo. E olha aqui, meus irmãos, Jesus está mandando nós amarmos a todos. Amai o teu inimigo, o que fazer? Aquele que já te ama, esse aqui é meu querido, meu amado. Mas e aquele que te fere, aquele que te maltrata? Aqui houve uma maltratação dos irmãos de José, a pessoa dele, olha que eram irmãos de sangue, meus irmãos, aleluia.
Então José tinha esse pensamento que nunca tinha esquecido. Aleluia. O que fizeram, o que aconteceu com o seu filho José? Aleluia. Glória a Jesus. Versículo 5, para adiantarmos. Então, entre os que iam, pois, para lá, comprar mantimento no Egito, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. Quer dizer, não só foi os 10 e mais uma grande multidão, aleluia, que povoava das 10 tribos de Israel, aleluia. José era governador daquela terra, era ele que vendia a todo o povo da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram em rosto, em terra, diante dele. Versículo 26, se cumpre a promessa de Deus na vida de José. Está vendo que aquele que espera na promessa, aleluia, vê ela se cumprir? Oh, glória! Mesmo que às vezes contamos as promessas de Deus para alguém, aquela pessoa nos desanima, não abate às vezes, fala coisa sem sentido, mas o importante é você crer. Está vendo porque a salvação é individual, aleluia? Glória a Jesus. José vê se cumprir a promessa de Deus, quando vê aqueles 10 molhos, que Benjamim ainda não era nascido, se prostrar ele o 11º. Oh, glória! Pode ser o mês 11, a sua vitória. Falo de mim. Ora a Deus e peça ao Senhor que, Salmo 70, né? Apressa-te, ó Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E aqui José vê se cumprir a promessa de Deus, que os seus irmãos se prostrariam em rosto a ele. Oh, glória, aleluia, Jesus, santo Deus. O interessante é a forma que Deus criou o cenário. Ao contexto, ao cenário, Deus afome em toda Israel e mantimento só tinha na porta que era José. Ei, José, esta noite, aleluia, você é a porta do céu nessa terra, aleluia, por Cristo Jesus. Abre a tua boca e fale palavras dos céus. Fale, aleluia, a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, aleluia. Em toda a terra, meu irmão, a terra é pequena? Não é. A terra não é pequena, não. A atualidade, ó, a palavra, aleluia, glória a Deus, sendo aplicada em nossos dias. E olha aqui a lei. Glória a Jesus, você, aleluia, um homem, um canal de Deus, como José, naquele momento, só ele na terra, meus irmãos, aleluia. Todos que quisessem comer, oh glória, oh Jesus, recebemos em nome do Senhor Jesus Cristo, oh maravilha, mensagem do céu também, esta noite, para entendermos que esta porta, aleluia, não foi aberta por mão de homens, aleluia, é promessa, é vínculo com Deus, glória a Jesus. Olha que testificação linda, e Deus falar para mim como José e para você, aleluia, que somos canais de bênção, canais, aleluia, glória a Jesus, de vitória na vida das pessoas nessa terra, mediante a Cristo Jesus. Quem estava trabalhando para que tudo acontecesse na vida de José? Deus. E todos os fatos estavam acontecendo para que José, aleluia, visse cumprir, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa, aleluia, Ele vai cumprir na tua vida, glória a Deus, o que Ele te prometeu, glória a Jesus, mesmo que venha castigo, venha prova, aflições, dificuldade, o que seja, aleluia, só se ponha de joelho na presença dEle, aleluia, busque a Ele, foque nele, porque Ele é a minha e a tua saída, varão, aleluia, irmãos e irmãs, glória a Deus. Então José naquele momento era porta de mantimento para toda a terra, aleluia, glória a Jesus, porque hoje sabemos que, glória a Deus, Jesus é o pão do céu, pão que desceu do céu, as pessoas se alimentam pela palavra de Deus que sai através do homem e da mulher que tem o coração cheio daqueles que fala a boca fala do que o coração está cheio, aleluia, glória a Jesus. Nesse momento aqui os irmãos se prostram a José,
Eles caem em terra de joelho, sinal de reverência, como aquele homem, aleluia, é uma pessoa ali que, aleluia, é grande naquele lugar, e glória a Jesus. Então, meus irmãos, no versículo 7 em diante, quando José viu seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Olha, meus irmãos, foi ríspido, foi duro, ele foi duro com eles, e lhe perguntou: de onde vocês vêm? Olha, glória a Jesus. Responderam os irmãos de José: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Versículo 8, José reconheceu os irmãos, mas eles não reconheceram. Olha aí, glória a Deus. Está vendo o problema, às vezes, de fazer o mal? Glória a Jesus. E diz: aquele que apanha, aquele que bate, ele esquece. São todos ditados populares, né? E que é quase que conjectura, né? Mas aquele que apanha não esquece. Ele sempre espera a hora, como a serpente diz: uma cobra mal matada, ele vai te esperar. Eu lembro de criança, isso como criança, quando minha mãe dizia, às vezes, mãe, estava badalgando, fazendo qualquer coisa ali, aí eu vi uma serpente, dei umas baladas nela, dei umas pedradas nela, não morreu, né? Aleluia, porque é nossa inimiga, né? Aleluia. Não, hoje o animal, né? O réptil lá, glória a Deus. Mas ela, embora, ela vai te esperar no caminho. Pode botar sentido. E aí, às vezes, parece que era para tirar a gente da rua, né? A gente ficava com medo, ficava em casa apreensivo, ia mastigar bolacha, ia tomar café, ia assistir alguma coisa. Mas não queria ir para um lugar, aleluia, que tivesse muita distração, para não perder o foco. Glória, né? Mas continuando, meus irmãos, José reconheceu os seus irmãos, mas eles não reconheceram. Versículo 9, então José se lembrou do sonho, acabei de contar para vocês, que teve a respeito deles. Ele disse: vocês são espiãs, como José agiu, e vieram para ver os pontos fracos da terra, ou como invadi-la. Essa palavra espião, vocês lembram de o tempo não deixa. Lembra quando Israel, aleluia, Deus enviava os espiões para olhar a terra, ver o que tinha, os pontos fortes e os fracos. Parece que Israel, o povo era treinado, aleluia, aonde chegar a perceber as coisas e saber o que se passa, o que é forte, o que é fraco, por onde entrar, aleluia, e quem são aqueles que são difíceis. Estratégia, né, meus irmãos? Então, vocês são espiãs, disse José, e vieram para ver os pontos fracos. Versículo 10, eles responderam, os 10, no caso, se torna: não, meu senhor, gritaram, né? Estes seus servos vieram só para comprar mantimento. 11, somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Estes seus servos não são espião. Ele, porém, lhe respondeu, José, narrado novo: nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. De novo acusando, colocando uma culpa sobre os seus irmãos. Aleluia. Versículo 3, novamente volta a fala aos irmãos de José. Eles disseram: nós, seus servos, olha a condução deles, né? Glória, ele se torna senhor, glória a Jesus. Então, tomou a posição de servo, seus irmãos, quando diz: não, nós, seus servos, somos 12 irmãos. Quer dizer, Benjamim já havia nascido nessa época. 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo, este hoje, como com o nosso pai, outro já não existe. Quer dizer, eles mentiram a versão na primeiramente. Eles não incluíram Benjamim, mas relataram de José. Aleluia. Éramos 11, mas estamos em 10. Quer dizer, eles estavam um grupo de 10, porque Benjamim, o 12º, ficou em casa com o pai, porque o pai lembrou do que tinha acontecido com o 11º. Quer dizer, José. E a forma que seus irmãos disseram, como ele morrera. Está vendo, meus irmãos? A mentira tem perna curta. Outro ditado popular, né? Glória a Jesus. A mentira tem perna curta. Uma hora ou outra, ela vem à tona. Ela boia, ela vem a verdade, né, meus irmãos? Então vamos continuar para ganhar tempo. O texto é longo ainda, texto transcorrido. Então José lhe disse: é como já falei, vocês são espiões. Versículo 15.
nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó, ele tinha essa autoridade já de jurar para Faraó, porque ele era o segundo no Egito, que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Envio um de vocês que o busque, o seu irmão, vocês ficarão detidos para que sejam provados as palavras de vocês, se há verdade no que dizem, ou se não, juro pela vida de Faraó, que vocês são espiões. Versículo 17, e deixou todos presos, o narrador, quer dizer, como foi Moisés que escreveu Gênesis, Moisés está dizendo, e deixou todos presos por 3 dias, versículo 18, no terceiro dia, José lhe disse, agora imagine a mente desses 10 homens presos, diz que o sofrimento do homem, aleluia, na sua mente é terrível, antes das coisas acontecerem, ele já está sofrendo, já está pensando, martirizando, aleluia, como vai ser, estamos presos agora, viemos em salvação da nossa casa, está vendo, a pessoa que anda errada, ela deve, não tem como esconder de Deus, e o caminho foi criado, aleluia, aleluia, em silêncio, glória a Jesus, e foi, aleluia, decretado em público, glória a Jesus. Versículo, aleluia, 18, obrigado irmão, Deus abençoe. No terceiro de José, ele diz, José foi até eles na prisão, faça o seguinte, e viverão, pois temam a Deus, olha que conselho maravilhoso, ó. Façam o seguinte, e viverão, também serve para toda, olha, temam a Deus, cada um de nós que está aqui, e viverão. 19, se são homens honestos, que um de vocês fique detido, qual onde estão presos, os outros podem ir. E levando cereais para matar a fome da sua e levem cereais para matar a fome da sua família. 20. E tragam-me o seu irmão mais novo, com que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si, na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão. Olha, lembrando de José. Pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvido, por isso nos sobreveio agora esta ansiedade. Está vendo, meus irmãos? Eles entre si, pensando, vindo à mente a lembrança daquela, vem alguma coisa na mente, na sua mente, alguma lembrança ruim, aleluia, que você quer pedir um perdão para alguém, glória, né? Pedir perdão, meus irmãos, é sinal de reconhecer que, aleluia, que errou, que está pedindo desculpa para aquela pessoa. Entendemos bem uma palavra-chave aqui, li para vocês, mas José, ele estava falando na língua egípcia, e havia um tradutor para transmitir as palavras de José para os seus irmãos. Então seus irmãos falavam e achavam que José não estava, aleluia, entendendo o que ele estava entre si comunicando. Olha, meus irmãos, aleluia, glória a Jesus. Como é interessante as coisas de Deus. Eles achavam que José era um egípcio mesmo, que não estava entendendo nada, na dica de nada do hebraico, e ouvindo tudo. Está vendo, meus irmãos? A gente às vezes está falando alguma coisa e achando que por perto ninguém está entendendo, mas aquela pessoa parece que viveu aquilo, está passando, passou por aquilo, entende aquilo. Oh, meus irmãos, está vendo? É mistério de Deus. Então vamos adiantar. Na verdade, estamos sendo castigados, lemos isso também. Sobreveio a ansiedade, a lembrança do castigo. Por que eles estão vivendo aquilo ali? A pergunta seria, nossa lado, para o cara do tempo, por que você, a pergunta seria, você perguntaria assim, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando isso? Olha a resposta aqui, o que eles fizeram lá atrás, encarretou com que eles enfrentassem agora a justiça egípcia. Quer dizer, poderia até ser julgado em seu país, Israel não, a justiça egípcia agora estava julgando, aleluia. E Deus na sua mente trazendo a memória para julgamento do Espírito. E que eles eram devedores, aleluia, e deveriam pagar pela sua mentira. Imagine
Em Israel era quem matasse poderia perder a sua vida de olho por olho. Seria morto no caso, né? Mas enfim, 22, Rubem responde-lhes entre si: na verdade que eu disse, não é verdade que eu disse, não peque contra o jovem, falando entre seus irmãos, mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Está vendo quando Deus, o irmão mata o outro lá, Abel e Caim, e o sangue de Abel clama ao Senhor, e o Senhor, cadê o teu irmão? Senhor, doutor, o sangue de Abel clama por mim. Tudo que nós fazemos aqui, meus irmãos, lá na frente nós recebemos. Deus é juiz de tudo, de todos. Está vendo? Está julgando nesse momento. Aleluia. Mas vocês não quiseram ouvir Rubem testemunhando o que ele falou antes. Sempre tem pessoas de bem, aleluia, que não quer o mal, e sempre tem um bom conselho. Não faça isso com o jovem. Eles queriam matar José. Mas para adiantar, meus irmãos, não é verdade que ele disse, já lemos, pois agora está vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. 23, eles porém não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por meio de um intérprete, como eu falei antes para vocês. Está vendo? Tudo que eu falei é verdade? E retirando-se deles, José chorou. Por que José chorou? Olha, depois da obra feita, realizada, aleluia, a gente começa a ver coisas e de nos alegrarmos de alguém cair, de alguém sofrer, de alguém padecer, aleluia, nós faz é chorar. O choro pode durar a noite, aleluia, mas a alegria vem ao amanhecer, né, meus irmãos? Então José chorou, chorou, depois, voltando para junto deles, lhe falou outra vez, escolheu Simeão e o algemou na presença deles, dos 10 ali. O interessante é o que simboliza o choro. Pessoas dizem, eu choro de alegria, outros dizem, choro de tristeza por perder um ente querido. Aqui porque José estava chorando, aleluia, a recordar os seus irmãos. Ali ele sabia quem estava do lado dele e quem não estava agora, tá vendo? Quer dizer, Rubem, olha aí. E José era uma pessoa difícil ali, ele entregava os seus irmãos. Ele testemunhava para o pai, tudo de errado que os irmãos faziam. Então ele era mau, que ele não queria ele entre eles. O interessante é que o patriarca Jacó amava o menino. Agora vai eu e tu, ou quem seja, tocar na menina dos olhos de Deus, saber se não vai pagar, meus irmãos. Ele diz, o Senhor diz que a vingança é dele. A vingança é do Senhor, o Senhor é Deus da guerra. Aleluia. E na ira do homem não opera a justiça de Deus. Se você tiver errado, ó, perdeu a batalha. Mas para ganhar tempo, glória a Jesus, a mensagem é extensa. Até a parte que li aqui, meus irmãos, já deu. Graças ao Senhor. Que lição de vida, né? As nossas vidas nesta noite, o Senhor falando conosco, nos ensinando. Aleluia. E o mais sublime, meus irmãos, é estar aonde o nome dele é adorado. Glória a Jesus, glória a Deus. Lembramos, e o próximo texto é, os irmãos de José regressam do Egito, o retorno, né? Que eles vão estar, Jacó, aleluia, pede ao seu pai que liberasse a Benjamim. Você que ficou curioso, olha que palavra, hein? Você que ficou curioso, está aí, ó, 42 em diante, aleluia, a continuação para em casa você examinar a Bíblia. Oh, glória a Jesus. E ver e testificar, aleluia, das verdades, aleluia, ocorridas, meus irmãos, aleluia, na lei. Glória a Jesus, que nos trouxe na nossa atualidade, aleluia, para a graça, muito sentido, em que tudo que nós semeamos, nós escolhemos, aquilo que nós fazemos lá na frente, vamos escolher, e nada fica, aleluia, por isso, ou por aquilo, sempre vai haver resposta, meus irmãos, aleluia, e aquele que é justo, virá de Deus, aleluia, mas aquele que é injusto, lembramos bem, se for eu ou você injusto, recebemos do Senhor também, como os irmãos de José, a nossa parte da aflição ou do castigo. Mas
no fim é que aqueles que crerem, for batizado, iremos para o céu, seremos salvos em nome de Jesus. Esta é a mensagem do Senhor. Glória a Deus.